tarde. IPTU, INSS, Imposto de Renda. Quem está devendo alguns tributos tem, a partir de hoje, como negociar com condições especiais. O Conselho Nacional de Justiça promove a primeira Semana Nacional da Regularização Tributária. Uma oportunidade de terminar o ano sem essas pendências. Eu sou Flávia Metzger e esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal suspende decisão que impôs retratação e retirada de conteúdos do jornal O Estado de São Paulo. Supremo na semana. Podcast do STF destaca a discussão sobre vínculo trabalhista de motoristas e entregadores de aplicativos. E ainda, Contando Justiça. No Ceará, projeto usa histórias para ajudar crianças a entender melhor procedimentos jurídicos. Assunto que é tão difícil, né? E que na cabecinha deles acaba se tornando um pouco mais fácil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, suspendeu em caráter liminar uma decisão da Justiça do Maranhão, que determinava a retratação e a retirada de conteúdos do jornal O Estado de São Paulo sobre a atuação do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. A reportagem é de Amanda Mustafa. A decisão da 8ª Vara Civil de São Luís determinava a retirada do ar das reportagens publicadas no site do Estadão nos dias 29 e 30 de novembro, com os títulos Ministro de Lula distribui 31 retransmissoras de TV para empresário de seu núcleo político e Ministério de Juscelino libera em 30 minutos pedido por rede de TV nacional para seu grupo político. E determinava ainda que os repórteres que assinam os textos publicassem uma retratação. Em ação ajuizada no Supremo Tribunal Federal, o jornal O Estado de São Paulo questionou a decisão. O ministro Cristiano Zanin considerou que a decisão da Justiça maranhense não apresenta razões legítimas para impedir a divulgação das informações e que há indicativos de afronta ao direito constitucional à liberdade de imprensa e determinou a suspensão em caráter liminar. O ministro pediu informações à Justiça maranhense para análise definitiva do tema. O novo episódio do podcast Supremo na Semana já está disponível e destaca a decisão da primeira turma de mandar ao plenário do Supremo Tribunal Federal a discussão sobre o vínculo trabalhista de motoristas e entregadores de aplicativos. A pauta verde também foi tema do programa. Os detalhes com Bruno Silveira. Entre os principais assuntos, o podcast abordou a decisão da primeira turma do STF, que remeteu ao plenário uma ação da Justiça do Trabalho que reconheceu o vínculo de emprego entre um entregador e uma plataforma de aplicativo. O jornalista Mauro Burlamac, da Secretaria de Comunicação do Supremo, explica que, com o plenário julgando este tipo de ação, a Corte dará um pronunciamento uniforme sobre o tema. A ideia é, estamos julgando individualmente, agora como primeira turma, um colegiado menor, julgamos mais uma ação. Vamos levar isso para o plenário para que a gente tenha uma decisão de toda a Corte, de todos os ministros, ouvindo todos, e é que possamos passar a aplicar nas turmas individualmente, ou seja, todas as reclamações que chegarem aqui sobre esse tema, a gente ter um entendimento comum, aplicando em todos os casos. Outro destaque do programa é o início de um julgamento no Supremo, onde partidos políticos cobram ações e um plano governamental para combater o desmatamento na Amazônia e prevenir queimadas na região e também no Pantanal brasileiro. As ações conjuntas chegaram ao STF entre 2020 e 2021 e a consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Gisele Reis, detalha os pedidos dos autores. Sim, o principal argumento é que houve omissão do poder público no enfrentamento dessa questão relacionada ao desmatamento e às queimadas na região da floresta amazônica, da Amazônia, e também no Pantanal Mato-Grossense. E aí colocam também outras situações, como, por exemplo, falta de destinação de recursos, um número menor de mão de obra ali para poder efetivamente lidar, na linha de frente com essas questões relacionadas ao
desmatamento, e que isso acabaria ferindo, né, o artigo 225 da Constituição Federal, que trata especificamente sobre o direito, né, que todos nós temos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, com preservação ali dos seus ecossistemas, dos biomas, né, da fauna, flora. Termina amanhã a COP28, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes. Nesse domingo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre as principais dificuldades para o avanço na agenda climática, como o negacionismo de alguns setores da sociedade, o curto prazo dos ciclos políticos e a necessidade de soluções globais e coordenadas. O ministro também elencou ainda algumas decisões recentes de tribunais internacionais que consideraram a adequada proteção do meio ambiente como um direito fundamental e constitucional. À tarde, o ministro falou sobre o papel do Poder Judiciário na defesa da Amazônia, incluindo o cumprimento das políticas públicas de desenvolvimento sustentável na região. Segundo o ministro, o grande desafio para o direito público nessa matéria é a necessidade de soluções transnacionais que envolvam a cooperação de todos os países. Segundo Barroso, a emissão de gases estufa e o desmatamento produzem consequências que não respeitam fronteiras. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve suspensão de visitas após mãe tumultuar o hospital onde a filha está internada. Marina Campos tem as informações. De acordo com o processo, a criança diagnosticada com anencefalia e microcefalia estava internada desde 2018. E as visitas foram suspensas depois que a mãe, em várias ocasiões, ameaçou funcionários e criou tumultos no hospital. À época da internação, a mãe era menor de idade e, segundo o processo, usuária de drogas. Passados 9 meses desde a admissão da criança no estabelecimento de saúde, uma das provedoras do hospital, com a concordância da família da menor, ajuizou ação de guarda e regulamentação de visitas para que a criança pudesse continuar recebendo os tratamentos necessários. O juízo de primeiro grau deferiu a guarda definitiva da criança para a provedora da instituição hospitalar, sob o fundamento de que a medida atendia às necessidades da criança e não impedia as visitas da mãe. Contudo, o Ministério Público de São Paulo pediu a suspensão das visitas da mãe ao hospital. Isso porque a mãe desacatou os funcionários e não aceitava as regras da instituição. O pedido foi deferido pelo juízo de primeiro grau e confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Inconformada com a decisão, a mãe impetrou habeas corpus no STJ, alegando que impedir as visitas resultaria na restrição à liberdade de locomoção dela própria e da filha, com impacto na liberdade de convivência entre as duas. O relator na terceira turma, ministro Moura Ribeiro, observou que no caso dos autos não há nenhuma ameaça ou violação ao direito de locomoção, não sendo o habeas corpus a via adequada para defender o direito de visitas. Segundo Moura Ribeiro, questões de direito de família são reservadas às varas cíveis, principalmente pela impossibilidade à apreciação aprofundada de provas em sede de habeas corpus. O relator apontou ainda que as graves condutas atribuídas à mãe não contribuíram para atender ao melhor interesse e à proteção integral da criança. Desta forma, por unanimidade, o colegiado manteve decisão judicial que suspendeu temporariamente as visitas da mãe à filha. A seguir, as informações sobre a primeira Semana Nacional da Regularização Tributária. Voltamos já. Começou hoje a primeira edição da Semana de Regularização Tributária, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. Até a próxima sexta-feira serão realizados debates e medidas para estimular contribuintes a regularizarem dívidas com a Fazenda Nacional. O repórter Bruno Silveira tem mais informações. As dívidas tributárias são um problema para quem não paga e para quem não recebe. Com o litígio entre fisco e contribuinte, o Estado
deixa de aplicar recursos em setores como saúde ou educação. Por isso, o CNJ promove nesta semana a primeira edição de uma iniciativa conjunta com mais de 30 entes nas esferas federais, estaduais e municipais para ajudar os contribuintes a começarem o próximo ano sem dívidas. Marcelo Terto e Silva, conselheiro do CNJ, explica que o judiciário pretende mudar as relações culturais entre as partes envolvidas na tributação. Para que nós paguemos, assim, se for 40% da carga tributária, sabendo que pelo menos em educação e saúde nós teremos serviços públicos de qualidade. A regularização de dívidas, além de reduzir o acervo judicial nos tribunais, também corta gastos. As execuções judiciais por dívidas tributárias podem chegar a custar até R$30 mil aos cofres públicos. Garantirá à sociedade uma solução rápida, humanizada, eficaz e menos onerosa de seu conflito tributário. Para repercutir o assunto, eu converso ao vivo, de forma remota, com a advogada especialista em direito tributário, Cristiane Morgado. Boa tarde, doutora Cristiane, seja bem-vinda. O objetivo dessa primeira semana nacional de regularização tributária é justamente possibilitar que quem está em dívida com a Fazenda Nacional tenha aí condições especiais. Esses debates, essas campanhas estimulam acordos? Qual a importância disso, doutora? Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Justiça. É um prazer estar aqui. Essa semana é muito importante, Flávia. Estimula, sim, esses acordos entre contribuinte e fisco. É muito importante essa ação do CNJ, no caso que estamos falando. Começa essa ação hoje, dia 11, vai até dia 15 de dezembro, justamente pelo que a matéria falou. A máquina estatal, ela funciona de forma arrecadatória. Sem arrecadação, o Estado não funciona. Então, é muito importante que haja esses acordos para que os contribuintes sejam estimulados a cumprir as suas obrigações tributárias e a pagar. Fora isso, nós temos a demanda dentro do Poder Judiciário. Na verdade, essa semana é justamente essa cooperação entre fisco, contribuinte e judiciário, para acabar com essas execuções fiscais que estão sobrecarregando o Poder Judiciário. Então, é muito importante essa semana e outros programas que a gente vê por aí sobre parcelamento, regularização tributária. Doutora Cristiane, e um sistema tributário equilibrado, ele depende aí da competitividade das indústrias, das empresas? Flávia, eu posso dizer que o aumento da competitividade é um dos fatores para a eficiência do sistema tributário hoje, mas claro, tem muita coisa por trás disso. A gente sabe, né, principalmente nós tributaristas, que hoje o sistema tributário, ele ainda é um sistema complexo, difícil de ser entendido, e isso é custoso para as empresas. Então, com a simplificação do sistema tributário, com a desburocratização, seria interessante, principalmente para esse polo industrial. Porque se a gente pensar que temos 4 empresas do mesmo ramo, vamos dizer, do ramo automobilístico, certo? E 2 dessas empresas, elas só negam tributos por causa do alto valor dos tributos ou dessa burocratização, as outras 2 empresas acabam ficando atrás nessa competitividade do mercado. E isso é ruim não só para o mercado interno, mas também como para a exportação. Então, o que eu falo que hoje, para um sistema realmente eficiente, seria essa simplificação e também essa desburocratização. Para você ter noção, Flávia, hoje, em média, uma empresa de médio porte, digamos assim, ela gasta, em média, 1.500 horas por ano para pagar tributos. Porque se a gente parar para pensar, são tributos federais, estaduais, municipais. Cada um desses tributos é feito de uma maneira diferente, é pago dentro de um sistema diferente. Às vezes, o contador dessa empresa tem que ir pessoalmente até o órgão. Então, tudo isso dificulta, onera. E a pessoa, o empresário, muitas das vezes, por este alto custo, não só, digamos, em valor, mas em tempo, acaba fazendo com que haja uma sonegação, e isso não é interessante. Vejo que essa simplificação e essa desburocratização também faz parte de um planejamento tributário. É interessante que essas indústrias, que essas empresas mantenham um planejamento para se manter competitivo dentro do mercado e aumentar o lucro delas.
E é importante a gente relembrar aí para a sociedade que parte desses impostos volta em benefícios para a comunidade, né? Quais são os tributos que são usados para financiar educação, segurança, saúde? Na verdade, Flávia, quando a gente fala de tributos, a gente tem que pensar que dentro do sistema tributário nacional, nós temos hoje 5 tipos de tributos. E as pessoas geralmente falam em impostos, né? Impostos é só uma espécie dentro da cadeia tributária. E os impostos, eles são chamados dentro do direito tributário de não vinculados. Por quê? Não tem uma contraprestação específica. Inclusive, há uma cultura dentro aqui do Brasil de achar, por exemplo, que IPVA, que é um imposto, né, sobre circulação de automóveis, ele serve para manutenção, para construção de vias e estradas. As pessoas falam, eu pago IPVA tão alto e as ruas da minha cidade estão esburacadas. Mas, na verdade, todos os impostos, seja IPTU, IPVA, ISS, eles não têm uma destinação específica. Vamos dizer, eles vão para o bolo de arrecadação do ente, ou municipal, estadual e federal, e lá eles vão ver o que está sendo necessário. Diferente, Flávia, por exemplo, das taxas. As taxas, por exemplo, a taxa de iluminação pública, a gente sabe certamente para onde que vai. O contribuinte, ele paga essa taxa de iluminação pública e vai para custeio da iluminação pública. Então, quando a gente fala desses outros tributos, né, tem uma destinação específica, mas os impostos não têm. E cada estado, cada município, eles têm essa deliberação para saber para onde que vai, onde que está mais necessitando desse investimento público. Doutora Cristiane, só para a gente encerrar, o que acontece com quem não paga os tributos? Olha, quando não se pagam os tributos, pode acontecer várias coisas, que inclusive é uma das demandas do tributarista. Na verdade, Flávio, eu também costumo falar que nós, tributaristas, a gente nunca vai morrer de tédio, né? Porque todo dia são editadas leis novas. Para você ter noção, pode-se chegar num mês, em determinado lugar, a ser editado 90 legislações diferentes, alterações de alíquotas e etc. Então, uma pessoa que não paga, ela acaba sobrecarregando aí o sistema, tanto judicial quanto administrativo. Nós temos os processos administrativos através dos autos de infração, e isso é cobrado desse contribuinte de forma para ele ser penalizado administrativamente, e pode chegar também a ser penalizado criminalmente quando, por exemplo, se sonega, quando se comete uma fraude, e isso sobrecarrega o nosso sistema, seja na esfera administrativa, como eu disse, ou no Poder Judiciário, que inclusive é o tema aí da matéria que vocês mostraram, né? Para realmente tirar esse peso, para ver se os contribuintes acabam entrando em acordo com o fisco para pagar o que eles devem. É o que a gente espera. Muito obrigada, doutora Cristiane, pela entrevista. Obrigada, Flávia. Boa tarde. E a seguir, no Ceará, projeto desenvolvido por uma juíza usa histórias para ajudar crianças a entender melhor procedimentos jurídicos. Voltamos em instantes. Integrantes da Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso se reuniram para o fechamento dos trabalhos de 2023. No encontro, os magistrados fizeram um balanço das atividades. Acompanhe na reportagem de Laura Meirelles. Integrantes da Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso realizaram a última reunião deste ano. Em funcionamento desde 2013, o grupo, que iniciou os trabalhos com 6 pessoas, agora já conta com 40 magistrados e se articula para garantir atualizações e formação continuada aos seus membros. Um aprimoramento para o exercício das minhas funções na vara, sobre drogas. E assim como eu tive isso, eu acho que é uma missão nossa, uma missão da comissão, levar isso para os colegas. Claro que nós temos juízes excepcionais no estado do Mato Grosso,
mas conhecimento e aprimoramento nunca é demais. Nós passamos de uma posição menos passiva para juízes mais pensantes, mais reflexivos, não somente sobre a aplicação da letra fria da lei, mas também sobre as consequências das nossas decisões, principalmente em um crime que hoje, como o desembargador Marcos Machado mencionou, é um dos maiores, se não o maior problema social do Brasil e do mundo. Durante a reunião, os magistrados foram provocados a refletir sobre a violência, criminalização da pobreza e tiveram acesso a experiências de outros estados. A tendência é cada vez mais absorvermos experiências em todo o estado, ideias, posições a respeito da política, do controle e da aplicação da lei de drogas. Neste ano, além das atividades voltadas à capacitação, a comissão propôs ao TJ a criação de varas especializadas em drogas no interior do estado e também atuou na parte legislativa, com a proposição da lei do narcocídio. Em 2024, o trabalho deve continuar. A missão da Comissão sobre Drogas é justamente multiplicar isso para os novos juízes, né? Para os novos juízes, para os juízes que atuam na área e para aqueles que, mesmo que não atuem na área, sejam apaixonados por essa matéria e queiram vir aglutinar e trazer conhecimento para isso. E no ano que vem a gente espera melhorar ainda mais essa atuação. Em São Benedito, no interior do Ceará, um projeto desenvolvido por uma juíza usa histórias para ajudar crianças a entender melhor procedimentos jurídicos e, com isso, a própria situação de vida. É o Contando Justiça, uma história bem legal que a repórter Pamela Lemos conta pra gente agora. Então, vamos contar aqui a história de um elefantinho, mas para isso a gente precisa de chamar a história. Era uma vez um elefantinho que cabia na palma da mão. Ele vivia sozinho na floresta, sem família e amigos. Um dia, enquanto caminhava pela floresta, ele encontrou bem no alto de uma árvore um pássaro guardião que cuidou dele com carinho e atenção. Juntos, eles foram para o rio e lá encontraram um peixe padrinho, que ensinou o elefantinho a nadar e sempre que possível lhe fazia companhia. O pássaro guardião vivia no ar e o peixe padrinho vivia na água, eles não podiam levar o elefantinho para morar com eles. Foi aí que procuraram por toda a floresta e encontraram uma família de ursos que estavam procurando por um filho adotivo. Foi assim que o elefantinho entendeu a importância de se ter um guardião, um padrinho e uma família adotiva. Apesar de serem diferentes, todos são muito amorosos e fazem parte de uma rede de apoio e de carinho. E foi assim que viveram felizes para sempre. Estamos em São Benedito, na Serra da Ibiapaba. Aqui os temas jurídicos estão sendo transformados em histórias e poesias de fácil compreensão ao alcance de todas as crianças e adolescentes. É o projeto Contando a Justiça. Vamos conhecer agora. A iniciativa é da juíza Larissa Afonso Maier, que em 2022, logo após assumir o cargo, resolveu transformar assuntos do direito em histórias e poesias para crianças e adolescentes. Para chamar mais a atenção do público infantil, a juíza utiliza instrumentos musicais como o ukulele e a calimba. Os personagens de cada história também são desenhados pela magistrada para facilitar a compreensão dos meninos e meninas. Atualmente, o projeto Contando a Justiça abrange instituições de acolhimento e escolas das comarcas de São Benedito e de Carnaubal. Eu me formei na Biblioteca Murilo Mendes como contadora de histórias, justamente com essa proposta. Quando eu soube que ia entrar na magistratura, eu já tinha o grande desejo de ter o contato com a população através de um outro viés, de um viés que não fosse apenas jurídico, mas que ele fosse um viés também, vamos colocar assim, mais humanizado. Eu sempre tomo cuidado de conversar com os dirigentes de qualquer instituição com a qual eu vou contar uma história ou vou fazer uma palestra. A Unidade de Acolhimento Institucional São Francisco está entre as instituições visitadas pela juíza. A psicóloga Luciane Filizola conta que as crianças ficam ansiosas para esse momento e sempre conseguem extrair ensinamentos importantes de cada história. Os temas abordados, são temas jurídicos que, de uma certa forma, humanizam, a contação de história para as crianças, onde elas podem ter uma compreensão de um assunto que é tão difícil,
né? E que na cabecinha deles acaba se tornando um pouco mais fácil. Além de interagir com as crianças, a juíza aproveita a oportunidade para conversar com a equipe da unidade de acolhimento. A gente imagina o sistema de justiça muito fechado. Então, quando ela se propôs a vir fazer essa contação de história, a gente se sentiu lisonjeado, né? Então, qualquer dúvida que a gente tem, a gente entra em contato com a equipe do Sistema Judiciário daqui de São Benedito. Para a servidora Paula Rossana Ribeiro, supervisora da 2ª Vara de São Benedito, o projeto tem refletido em aumento da produtividade e aproximado cada vez mais a justiça da população. Tem melhorado bastante a situação dos processos, né, que envolvem infância e juventude. Como magistrada, é uma realização, porque a contação de histórias tem um envolvimento pessoal também. E quando eu conto uma história, ou reconto uma história, né, eu não estou só julgando, destituindo, que são situações que para o magistrado, muitas vezes, no cotidiano, são situações muito sensíveis também para o magistrado, ele sente quando está julgando. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia. Uma ótima tarde. Tchau.